Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB, 9ª edição, 1991. Nós estamos na lição 14, o corpo. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientes e esclarecedores no que se reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembramo-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, quase sempre sob os cuidados de protetores e mensageiros da providência divina. Todos nós, ao caminharmos aqui na Terra, desde o momento que nós somos designados para reencarnar dentro de uma família, temos esses mensageiros da providência divina que nos protegem, que nos ajudam no processo de aprimoramento do espírito, do aprimoramento do corpo. Portanto, nós estaremos sempre edificando e construindo esse corpo físico a todos os instantes. E por nós estarmos construindo, edificando o corpo físico, nós temos que lembrar que o nosso espírito, ou eu espiritual, é um inquilino do corpo físico, mas nós temos que ter um cuidado. Esse corpo que é cedido pela misericórdia divina, nos é concedido pela misericórdia divina, nós temos que cuidar bem dele o máximo possível para que ele esteja restabelecendo e podendo contribuir nos trabalhos edificantes do bem. Nós podemos estar ajudando na contribuição das realizações sublimes do Espírito. Cada um de nós temos uma parcela a cumprir dentro daquilo que a misericórdia divina nos concede. Que sejamos bons trabalhadores, sejamos bons operários da seara do bem na construção de um mundo melhor. E nós precisamos lembrar que o Espírito, que o Emmanuel nos mostra aqui, é o inquilino desse corpo. É aquele que está apenas momentaneamente utilizando. Em um dado momento, esse corpo terá de ser abandonado e o espírito retorna à pátria espiritual com os patrimônios adquiridos nessa existência. Quais patrimônios espirituais você está adquirindo nessa existência para que as suas próximas existências sejam melhores, sejam mais felizes, sejam mais realizadoras do bem? Todos nós, aqui na Terra, ao trabalharmos a edificação do bem, precisamos colocar sempre em prática as doses sagradas que irão fortalecer a nossa alma para que o bem se edifique cada vez mais em nós mesmos. E para que esse bem edifique em nós mesmos, nós temos que pensar coletivamente, mas agir sabendo que somos uma individualidade, mas essa individualidade presta contas a Deus. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador? Segundo a colheita de méritos e prejuízos, que semeou para si mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora os moldes reduzidos do próprio ser às células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Logicamente, que nós estamos falando que o espírito ele vai estar edificando, vai estar construindo o seu mundo íntimo, vai estar construindo as suas possibilidades futuras, a todo instante, de acordo com aquilo que é impresso na consciência. Mas tenhamos consciência de uma coisa: existem determinadas drogas que podem lesar o teu corpo, tanto na formação ainda como feto, ou depois de reencarnado. Existem determinadas substâncias que podem interferir no teu jeito de pensar, no teu jeito de sentir. E o teu jeito de pensar e o teu jeito de sentir interfere na formação do teu corpo físico. Lembremos sempre que é um circuito realimentado. É o chamado flip-flop. Eu vou pegar uma hora a aula do flip-flop e vou postar para quando vocês forem, quando a gente citar flip-flop, vocês vão lá procurar aquela aula e procurar entender. Eu tenho essa aula de eletrônica, é uma aula de eletrônica, mas a gente vai poder entender que o circuito de memória é um circuito realimentado. Para que a sua calculadora faça essas continhas bonitinhas, tão rápidas, tem um circuito que ele vai armazenando 0 ou 1, e aí
te dá aquela resposta exata que você precisa em tempo extremamente rápido. Mas assim a nossa mente também vai dar o que você precisa no tempo rápido, das reações inerentes a cada um, mas nos mostrará as oportunidades. Esse belo trecho do Emmanuel nos faz grandes reflexões, nos leva a grandes reflexões, porque nós somos a soma dos reflexos dos bons, menos bons, reflexos bons e menos bons de que nós somos portadores ao longo do tempo. Ao longo dos milênios nós vimos edificando o bem. E ele não fala dos males que nós já fizemos, os reflexos bons e menos bons. É isso que nós somos. Os males que fizemos, já reparamos muitas das vezes em expiações no plano espiritual, em expiações no mundo físico. Nesta, nós temos que edificar os valores do bem. Aqueles menos bons que nós temos que fortalecê-los para se tornarem mais bons. Melhores. E a colheita de méritos e prejuízos que nós semeamos por nós mesmos, ao longo dos milênios, é que faz com que sejamos um espírito individual. E esse espírito individual incorporou nas nossas células certas qualidades e certos defeitos, desde o momento da fecundação. Porque nós somos aqueles que moldam o nosso corpo. Lembremos que a ciência moderna já prova que determinadas substâncias podem mudar as nossas predisposições físicas e psíquicas, fazendo provavelmente acessar conteúdos pesados do passado, e aí quanto mais valores do bem nós tivermos, mais saberemos lidar com eles. Dentro de nós temos nossos maiores inimigos, mas também nós temos as conquistas, as virtudes. E para que tudo isso aconteça, saibamos edificar o bem, saibamos edificar valores eternos para as nossas realizações sublimes da alma. Amparado no colo materno, deixa eu ver se falamos tudo já. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, os tecidos cutâneos, os ossos e os músculos, os vasos. Na sequência evolutiva, que Emmanuel descreve aqui na formação do feto, nós temos que entender que, nesse momento que estamos no ventre materno, que ele coloca ali o colo materno, ali, aquele ventre aconchegante, naquela bolsa de água, onde nos é permitido absorver os nossos alimentos espirituais. Esse folder está brigando conosco, a gente retira ele. E assim, nós vamos construindo esse corpo físico a partir dos dados que nós temos conosco mesmo. A partir daquilo que nós temos espiritualmente, que espiritualmente carregamos. E são esses valores eternos da alma, que farão com que sejamos cada vez melhores, cada vez mais construtores, mais edificadores de um futuro radiante, que devemos procurar guardar para o nosso coração. Porque quanto mais soubermos aproveitar as oportunidades do bem, melhor estaremos construindo e edificando o nosso corpo físico, na sequência correta das formações, na qualidade correta das formações. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse parágrafo é grande. Então, a partir daqueles períodos de 9 meses de formação do corpo humano, nós estaremos aqui na carne, reencarnados, iniciando no processo de lutas, recebendo valores espirituais, valores éticos, morais, valores físicos, para a edificação do nosso futuro. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais. Olha que coisa maravilhosa.
Esse veículo que nós carregamos conosco tem bilhões de células. Hoje, falam-se em trilhões de células. Elas são individuações microscópicas que se ajustam nos tecidos sutis da alma. A alma, entenda uma coisa, a alma envolve todas as nossas células. A alma envolve todos os nossos processos evolutivos do corpo físico e espiritual. A nossa alma é o corpo espiritual, está no corpo espiritual e envolve todo o nosso corpo físico. Imprime-lhe o processo evolutivo segundo as qualidades que possuímos na nossa alma. Que na realidade nós somos a alma presa a um corpo. O corpo que a nossa alma molda. O corpo que a nossa alma vai construindo. E essas células que se ajustam aos tecidos sutis da alma, a alma é eletromagnética, mas essas células têm uma natureza elétrica, que impulsiona-as a trabalhar e a gerar e manter a vida. Como bilhões de motores infinitesimais, trilhões de pequenos motores que mantêm a vida física. Mas lembremos que ela é controlada, manipulada pelo espírito. E para que ele mantenha as células vivas, é necessário receber o alimento, que esse alimento tenha qualidade, que nós saibamos vigiar, porque determinados elementos químicos podem trazer grandes problemas para o nosso processo evolutivo. Movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de ondas específica, emitindo radiações próprias e assimilando as radiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Então esses motorzinhos celulares, elas emitem ondas e recebem ondas de comprimento específico, que variam de órgão para órgão, de pessoa para pessoa. O rim de uma pessoa, ele tem a sua compatibilidade, ou melhor, tem a sua incompatibilidade eletromagnética com o de outra pessoa. Não é só a genética, tem outras incompatibilidades. Essas assimilações de radiações, tudo parte pelo comando da mente, pelo controle da mente. Aí, nos transplantes de órgãos, a pessoa recebe um órgão e vibrações eletromagnéticas daquele que doou o órgão. E muitas das vezes, o espírito doador do órgão acompanha o doado por muito tempo. E se ele aceitar a doação, a pessoa vive bem. Se ele não aceitar a doação, vai ter rejeição. É extremamente complexa a parte espiritual do fato. Isso é tão real, dessas vibrações eletromagnéticas e a companhia espiritual, que muitos transplantados acabam criando vínculos de afetividade com a família do doador e até sentir e a saber situações que ocorreram com essa família, que ocorrem, como se tudo aquilo tivesse sido presenciado por ele. Passa a ser um corpo, mas dois espíritos em uma vida mais ou menos simbiótica. Uma vida de parceria, para que ambos aprendam, para que ambos conquistem nessa vida. É muito complexo a doação. Eu, particularmente, sou contra a doação de órgão. Mas tem muitas histórias que você vai entender, que você vai ver, que nós vamos estar entendendo que existe a compatibilidade fluídica e a incompatibilidade fluídica. E aí você vai ter uma infinidade de fatos e de histórias para contar. Desde a fase embrionária do instrumento, em que se manifesta no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Já falamos isso anteriormente, né? O espírito está sempre plasmando no corpo físico. O corpo é o reflexo do espírito. E o espírito vai estar sempre plasmando no corpo as suas vibrações, que são específicas e inerentes a ele próprio.
E essas vibrações específicas inerentes a ele próprio vão criar, vão edificar novas realizações para um mundo melhor, para a paz, para a fraternidade. Criaturas existem, tão conturbadas, além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio, do homicídio, da delinquência, da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato as mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. O espírito, ao deixar o corpo físico, ele vai levar consigo as impressões de tudo aquilo que ele fez, de todas as suas realizações boas ou ruins. Portanto, no próximo texto, que vai ser sobre a saúde, nós vamos começar a entender que essas criaturas que partem para o mundo espiritual, elas levam consigo os reflexos daquilo que elas foram ou do que elas fizeram consigo mesmo. E o mais surpreendente é que reencarna sobre esses mesmos reflexos. Portanto, saibamos cuidar da melhor forma possível do nosso corpo nesse momento, para que no amanhã, ao depararmos com as realidades transcendentes da vida, estejamos com a consciência tranquila por termos feito o bem possível na medida de nossas forças. E a partir desse momento de realizações sublimes para o amanhã, estaremos construindo as bases do amor, nas bases do amor, nas bases da paz, as realizações para nós mesmos, que já conquistamos nesta vida. Lutemos contra as nossas imperfeições, para que a gente saiba vencer a nossos vícios, as nossas tendências e sermos seres melhores amanhã. Na manhã que começa no raiar do novo dia, até nos amanhãs que nos esperam nos séculos de reencarnações que teremos para nos aperfeiçoar. Logicamente, todos nós temos muitas reencarnações a cumprir. Essa não é a primeira e nem será a última. Será uma dentro de milhões de reencarnações, para nos chegarmos a seres puros e podermos ver a Deus. Bem-aventurados que têm puro de coração, porque esses verão a Deus. E para purificarmos o nosso coração, trabalhemos o nosso aperfeiçoamento por o tempo que for necessário. Depende do seu aproveitamento no aprendizado. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexo da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para o tratamento da desarmonia interior, em que fomos comprometidos. Comprometer a integridade física, comprometer a consciência, é extremamente perigoso. É importante que nós trabalhemos para aperfeiçoarmos-nos como espíritos imortais. É importante que trabalhemos para nos aperfeiçoar para o amanhã radiante de luz, radiante de esperança, de fé, de amor e de realizações superiores, onde o bem e a caridade seja plasmando as bases de um novo porvir, onde os sentimentos de fraternidade seja o elo principal a ligarmos-nos todos como irmãos. Para evitarmos cairmos nessas situações dolorosas, por sermos negligentes com as oportunidades sublimes que a misericórdia divina nos oferece, para realizarmos o bem, para fazermos o melhor, para construirmos um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. O que nós estamos esperando para o amanhã? Quais as luzes estamos plasmando para o amanhã? Quais as bênçãos nós estamos planejando para construir no amanhã? Saibamos, pois, edificar as bases do amor que nos dá o norte, seguro para nos aproximarmos do Pai. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. A partir de tal dia, a partir de tal data, a partir de tal acidente,
São reflexos que nos marcam para sempre, nos mostrando os processos de reequilíbrio da alma. Às vezes, criamos a situação para criarmos o desastre aqui mesmo. Muitos desastres poderiam ser evitados. Muitos transtornos poderiam ser evitados. Muitos atletas poderiam evitar determinadas contusões se soubessem dominar os seus impulsos sexuais. O corpo é um instrumento do bem. E saibamos que o prazer daquele momento, da conjugação sexual, o prazer das realizações sublimes da alma, fazem parte do processo evolutivo, mas todos têm que ser envolvidos num grande sentimento de responsabilidade, num grande sentimento de edificação do bem. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez do nosso corpo, do nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro, que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa vigilante, com segurança e precisão. Meus irmãos, entendamos que nossa alma é um instrumento divino para a edificação do nosso corpo físico, que é um outro instrumento divino para a educação da nossa alma, para limparmos as nossas culpas, aliviarmos as nossas dívidas e buscarmos crescer para o bem eterno. As realizações sublimes do amor e da paz sempre virão enaltecer o nosso espírito. Ou melhor, a nossa alma, porque nós estamos presos a um corpo. Mas todas as nódoas, todos aqueles campos espiritual negativo que criamos, um dia teremos que reparar. Todos aqueles momentos de dor que criarmos, um dia teremos que reparar. E as plantações negativas que criamos no nosso dia a dia é o espinho, são os cacos de vidros que nós jogamos na relva verdejante e límpida, que iríamos repousar por alguns instantes e ela irá nos ferir, porque nós jogamos ali o lixo cortante que ferirá nosso corpo. Assim são as más ações com as nossas almas. Elas nos ferirão. As boas ações são como aquela vassoura que vem tirando do nosso caminho todo o espinho, todas as possibilidades de ferimento. E muitas das vezes, as nossas ações no erro foram tão fortes, foram tão perigosas, que por mais que trabalhemos no bem, os espinheiros aparecem. Para nos lembrar, de uma vez por todas, que jamais deveremos planejar ou edificar qualquer coisa que venha nos prejudicar ou prejudicar a outrem. Nós precisamos trabalhar sempre edificando o bem, a paz e a fraternidade. Se cometemos erro no passado, todos nós cometemos, vamos começar agora a trabalhar para um futuro melhor, para um futuro mais radiante, para que as luzes divinas resplandeçam, edifiquem, estabeleçam as bases das realizações superiores da alma. Porque assim, a alma, como governante do nosso corpo, ajudar-nos a manter um corpo mais saudável. É por isso que muitas vezes, consoante aos programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. É importante entendermos que, sendo o espírito o senhor absoluto do corpo, mas escravo incondicional de Deus,
ele tem determinadas condições para se expressar. Ele tem determinadas condições, isso em condições normais, claro. Então, esse espírito tem que trabalhar dentro de determinadas condições. Mas não podemos esquecer que vem os resgates. E na hora da gente resgatar um erro, é a hora que chega aquelas provas mais duras. É a hora que chega aquela dor mais atroz. Ou às vezes a gente perde a saúde ou a vida em momentos de grande prosperidade. Mas é por isso que a justiça e a misericórdia divina nos convida a trabalharmos e edificarmos o bem. A trabalharmos e edificarmos com sobriedade as realizações do Espírito. Trabalhemos, pois, na edificação dos verdadeiros valores da alma, dos verdadeiros valores que edificarão e construirão o nosso mundo íntimo, em nosso mundo íntimo, as bases sagradas do amor incondicional àqueles que estão ao nosso redor. Que quanto mais amor irradiarmos, mesmo que essas dores cheguem à nossa porta, nós teremos o ombro amigo, nós teremos a mão amiga para realizarmos com bases na paz, na fraternidade e na luz. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes. Quando o devedor se releva amigo das soluções dos próprios débitos. Senão, como nós queremos pagar as nossas dívidas? De que forma nós queremos realizar o bem? Como nós estamos abrindo o nosso coração para oferecer o melhor àqueles que estão ao nosso lado? Depende de nós, que acredita ou tem esperança em um mundo melhor, já disse os artistas. E acreditando que nós podemos fazer um mundo melhor, e acreditando que nós podemos atenuar os nossos débitos, desde que sabemos fazer o pagamento justo. Nas práticas do bem, na prática da fraternidade, na prática de incentivar os outros a construírem um mundo melhor e nós mesmos construirmos o nosso mundo melhor. Porque a realização é de todos. Os frutos colhidos serão por todos. Mas aquele que incentivar o bem, aquele que trabalhar com mais disposição para que o bem se edifique, receberá sua recompensa. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que trabalha pelo mal, que quer fazer o mal, que quer plantar o mal, a justiça divina é implacável. A justiça divina sabe a hora certa de estender a mão e falar: pague a sua conta. Vamos então, meus irmãos, unir nossos sentimentos pelo melhor. Unir nossos sentimentos para as grandes realizações. Assim o Pai o quer. Assim o Pai espera de nós. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Acabamos de falar agora há pouco. De vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor por nosso reflexo, melhorando e mais nobre amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Arregalemos os olhos. Olhemos para dentro de nós mesmos. A prática do bem é muito mais do que simplesmente fazer o bem. Tem uma que está digitado errado. Portanto, nós, assim como li o texto e passou direto, agora a gente está lendo de novo e está vendo o erro. A todo momento da nossa vida nós teremos que rever determinadas posturas, corrigir determinados erros.
porque determinadas posturas interferem nas funções celulares. A ciência já prova isso através da epigenética. Tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorando mais nobre, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. O inverso também é verdadeiro. Deixe de fazer a caridade. E a rota começa a se embaralhar, a ficar tumultuada, a encontrar motoristas estressados que te gerarão fechada no trânsito. E às vezes você não saberá desviar o seu carro da colisão. Nem terá tempo para isso. Pratiquemos o bem. Fortalecemos o nosso espírito. Fortalecemos a nossa alma, praticando o bem. Para que todos os nossos reflexos sejam melhorados e tornem-se mais nobres. Recebendo luz, como amparo da mão divina sobre nós, nos guiando por caminhos menos ásperos, menos árduos, menos cheios de companheiros estressados. E mesmo que eles venham estressados, a nossa luz os refrigerará a alma, dando a eles pontos de reflexão para acalmarem os seus ímpetos e os seus impulsos. Somos filhos de Deus, merecemos o melhor e, principalmente, temos a responsabilidade de irradiarmos amor, irradiarmos paz. Somos artífices da nossa imortalidade. Imortais seremos quando soubermos amar e manter a consciência ligada aos seres superiores que nos impulsionarão para Deus. Antes disso, passaremos pelos ciclos de vida e morte, vida e morte, vida e morte. Seremos imortais do mesmo jeito, mas não o imortal segundo uma concepção transcendente da vida, de perseverança e continuismo no mundo espiritual. Quanto mais tempo pudermos ficar no mundo espiritual, melhor é para nós. Porque descer à terra, em provas ou expiações, ou tentando regenerar-se, sempre teremos que estar muito atento, muito vigilante, para não cairmos nas pequenas tentações que nos levará a tombos muito grandes. Porque o reflexo pode ser piorado num dado momento. Trabalhemos para edificar o bem e para que os reflexos sejam sempre melhorados, para se tornarem cada vez mais nobres, mais realizadores do bem. Como esse bendito livro, abençoado que seja sempre esse livro Pensamento e Vida, que nos dá esse norte importante de entendermos a nós mesmos. Entendermos como que vamos caminhar junto dessa vida, nesta vida, junto com nossos companheiros de jornada, para edificarmos e melhorarmos-nos. No livro Conteúdos Transcendentes, Yakov nos fala das matemáticas complexas que são manipuladas todo dia com as nossas ações. Poderemos nos afastar do local perigoso ou nos aproximarmos do perigo de acordo com aquilo que a gente pensa, sente e faz. Ou melhor, sente, pensa e fala e faz. A sequência correta é essa, né? Sente, pensa, fala e faz. E sofre as consequências desses atos. Podemos sofrer pela dor, ou podemos ser impulsionados pela luz a trabalharmos e produzirmos mais em benefício do nosso próximo. Pensamento e vida. Bênçãos para nossas almas. Luz para a humanidade. Adquira-o. Ajude a FEB nas suas obras e ajude a você mesmo na obra de edificação do bem eterno em sua vida. Que as bases do amor fortaleçam sempre nossos corações. Que estejamos sempre de coração aberto na construção de um mundo melhor. Porque somos filhos de Deus. Merecemos o melhor. Merecemos trabalhar para a luz, para as realizações do bem na Terra. Que a paz esteja em seu lar.